pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vocês estão aqui conosco no nosso Patrimônio Cast, o seu podcast sobre planejamento patrimonial, e eu tenho um prazer enorme de estar aqui com os meus sócios, doutora Márcia e doutor Alex. Primeiras damas, doutor? Claro, sempre. Muito obrigada. Sempre. Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia. Meu nome é Márcia Cristina, sou advogada, sócia dos meus queridos colegas doutora Renata e doutor Alex. Nós somos especializados em planejamento patrimonial. Nossos escritórios são aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e no centro da cidade, mas atendemos em todo o Brasil online. E hoje você está aqui nesse Patrimônio Cast com a gente, onde você vai aprender um pouquinho mais sobre patrimônio. Não é isso, doutor Alex? Exatamente. Como vai? Tudo bem? Meu nome é Alex Ferreira Leite. Advogado também, especializado em direito patrimonial da família, em planejamento sucessório, planejamento patrimonial. E é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema de educação patrimonial que a gente vai conversar. E hoje a ideia que a gente tem aqui é te explicar de uma forma sem juridiquês, de uma forma simples. Afinal, o que é esse inventário, que é esse grande vilão das famílias brasileiras, que é esse vilão que pega de 15% a 40% do patrimônio da família? Hoje a gente vai te explicar até como ele chega a pegar 40% do seu patrimônio e você não sabe disso. São perguntas muito comuns que são feitas, tanto não só para o Google, que as pessoas fazem as perguntas, mas até no nosso escritório chegam essas dúvidas. Então a gente resolveu esclarecer essas dúvidas mais básicas que as pessoas têm, para ninguém ficar com dúvida sobre isso. Que é importante, faz parte da educação patrimonial. Com certeza. E o doutor Alex falou sobre o inventário, que ele leva até 40%, mas infelizmente nós temos muitos casos em que o patrimônio ele se esvai. E o senhor, ou seja, ele acaba, e o senhor e a senhora já devem ter visto, inclusive, isso em relação a famosos. Olha, Chico Anísio foi um que os bens dele acabaram. Vamos a algum outro famoso também que os bens acabaram? Mazzaropi, tem o Marcos Paulo, tem... Deixa eu lembrar aqui quem mais teve problema, Emílio Santiago. Vários famosos têm problemas na hora que não estão mais aqui, ou seja, a família de vários famosos tem problemas porque não tem essa cultura de educação patrimonial, não conheciam isso, até porque nós só estamos conseguindo passar essa mensagem para vocês porque a internet nos possibilita e antigamente não tinha isso. Então muita gente passa por esse problema sem precisar. Porque talvez até o grande mito que a gente quer derrubar hoje com esse podcast é que você não precisa que sua família passe pelo seu inventário. Ou seja, não é obrigatório que o inventário aconteça na sua família quando você não estiver mais aqui, para você fazer a transferência do seu patrimônio para eles da forma financeiramente, inclusive, mais inteligente. Mas vamos conceituar, doutora Renata, o que é o inventário? Então, doutora Alex, começa? Eu vou começar com a bateria de perguntas. Tá. Eu já estou no controle, gente. Hoje ela está terrível, hoje vocês não têm noção, de... gente. O que a gente passa, entendeu? Vamos e eu só comi um chocolate. Vamos lá. Bom, o que é um inventário? De forma também sem juridiquês. O inventário é um processo que pode ser feito hoje via judicial e tem as suas desvantagens, que são muitas e poucas vantagens, mas existem, ou de forma extrajudicial, que tem muitas vantagens e algumas desvantagens. E esse procedimento, seja judicial, seja extrajudicial, quando não é feito absolutamente nenhum tipo de planejamento patrimonial, nem planejamento sucessório, é a única forma de você fazer a transferência de ativos, transferência de patrimônios entre gerações. Ou seja, se você não fizer nenhum tipo de planejamento, se você não fizer nenhum tipo de organização patrimonial, a única forma do seu filho, da sua filha, da sua esposa, alcançar o patrimônio da família quando você não estiver mais aqui, é através de um processo de inventário. O inventário, ele é feito um levantamento do patrimônio, lembrando que o patrimônio é tanto o ativo quanto o passivo daquela pessoa que faleceu. Então é feito um levantamento para depois dizer para quem vai ser dividido, como e para quem vai ser dividido esses bens dentre os seus herdeiros. E, doutora Márcia, o inventário ele é obrigatório?
O inventário, gente, ele é obrigatório. Independente se a pessoa que faleceu deixou bens ou não deixou bens, ele é obrigatório. Se a pessoa deixou bens, como bem disse o Dr. Alex, ele é a única forma que você tem de fazer a transferência dos bens, dos ativos, tá? E lembrando o seguinte, esses ativos, eles vão para o que a gente chama de espólio. Porque muita gente já virou pra gente e falou assim, que esse tal de espólio, doutor? Esse tal de espólio é o quê, doutora? Esse tal de espólio é a reunião dos bens, ali escritos o ativo e o passivo. E quem é que responde pelas dívidas daquela pessoa que faleceu? O espólio. De acordo, e quem que faz parte do espólio? Os herdeiros. Então, de acordo com a cota parte de cada um ali, que cada um teria a receber, se retira as dívidas daquela pessoa. Agora, digamos o seguinte, não tô nem aí, doutora. Olha, já fiz a minha divisão de bens e acabou e que não quero fazer, não vai ter inventário porque eu não tenho bens. Tem o que a gente chama de inventário negativo, porque ele surte efeitos para outras questões dos seus herdeiros. Então, há necessidade e há obrigatoriedade, segundo nessa lei, quando a pessoa falece, independente de ter deixado ou não bens, de se fazer o inventário, ok? Mas deixa eu aproveitar e fazer uma provocação aqui para a Márcia. O inventário, ele é obrigatório, mas ele é inevitável? Sempre será inevitável se vocês ficarem aqui conosco, sabe por quê? Porque nós trazemos a solução para que a sua família não passe por esse terror do inventário. Vamos colocar só 5 questões para você muito efetivas para que você entenda que o inventário, primeiro, ele dilapida o seu bem. Porque enquanto você não estiver mais aqui, os seus filhos vão ter que pagar uma série de coisas para ter o patrimônio que você adquiriu. Então vamos lá, cartório de notas, advogados, guias, custas, ITCMD. Então só aí já vai pelo menos 40% daquele seu patrimônio. Segunda questão, haverão brigas, porque infelizmente o senhor e a senhora sabem quem vocês criaram, mas existem as pessoas que são chamadas de terceiros e que nem sempre auxiliam nesse momento de dor que é o inventário. O inventário é um momento de dor, gente. É um momento de passamento em que o senhor e a senhora não estarão mais aqui. É um momento em que os seus filhos, que vão precisar daquele colo, daquele ombro, não terão. Então, é uma série de coisas. Ou seja, ele é obrigatório se a gente não evitar antes. Porque se a gente evitar antes através de um planejamento patrimonial que é feito de acordo com as leis, que é feito de acordo com a sua vontade, com a vontade dos seus familiares, sabendo exatamente, não é porque a gente faz uma educação patrimonial com o senhor, com a senhora, com a sua família ou com as pessoas que você ama, se você não tiver filhos, tá ok? A gente senta ali, a gente faz essa educação patrimonial juntamente com você para você evitar que lá na frente alguém tenha que fazer esse danado desse inventário. E assim você continua dentro da sua família de forma perpétua, não é? A pessoa lá na frente vai falar assim, nossa, isso aqui veio lá da minha tia fulano de tal, nossa, isso aqui veio lá do meu avô. Vocês não sabem como é que a gente chegou aqui nessa construção desse patrimônio. A minha tia foi iniciante nisso há alguns anos atrás e hoje a gente tem esse patrimônio todo aqui devido a ela. Os nossos avós fizeram isso. E é dessa forma que a gente forma um legado e não deixa herança. A gente deixa um legado, né? Isso é muito importante. E o objetivo é justamente, do planejamento patrimonial, é justamente não deixar herdeiros, deixar sucessores. Exato. E não fazer uma escolha de planejamento patrimonial é escolher o inventário. A verdade é essa. Que as pessoas às vezes esquecem e não querem fazer. Mas não tem outra opção se não fizer nada, se não fizer um planejamento patrimonial. Mas agora, doutor Alex, quero saber de você, qual é o prazo para abertura do inventário? Então, o prazo para abertura do inventário, pela legislação, são 60 dias, né? E é bom que você cumpra esse prazo, pelo menos para entrar com as primeiras declarações, se for um inventário judicial, ou as primeiras, o que é equivalente a primeiras declarações no cartório de notas, porque senão você vai incorrer em alguns problemas,
que o principal aqui, que é o que mais afeta as famílias, é a questão financeira, porque você vai incorrer em juros e multa do ITCMD, que é o imposto que você paga em cima do inventário. Mas assim, o prazo mesmo são 60 dias da data do óbito para você realizar a abertura do inventário. Não, o inventário ele já é caro. Você ainda tem que pagar multa e juros para deixar ele mais caro ainda. Imagina isso, né? E, doutora Márcia, me diz o que acontece se não fizer o inventário, além desse problema dos juros e das multas? Se não fizer o inventário, primeiro que vai gerar aí, além da multa caríssima, que chega de 10% a 20%, você não terá aqueles bens. Entenda o seguinte, lembre-se, quando a pessoa tem bens, a forma de fazer com que mude a titularidade é através de um inventário ou de um planejamento patrimonial. Se você estiver aqui com a gente, você sabe que o planejamento patrimonial é a sua saída. Mas digamos aí que o seu vizinho ainda não sabe disso, né? Tá assistindo a gente pela primeira vez, não é? Por isso é que eu falo para você se inscrever no nosso canal, dê o joinha, curta. Compartilha com as pessoas. Exatamente, né? Digamos que esse seu vizinho ainda não teve aí, a gente não teve o prazer de que você nos assista, não é? E você deixou muitos bens. Se você deixou muitos bens e seu filho não fez o inventário, ele não pode fazer nada com os bens. Sabe por quê? Porque o bem precisa sair do seu nome para ir para o nome dos seus herdeiros. Se isso não acontecer, os seus filhos não poderão fazer nada, ou seja, não poderão vender, não poderão ceder, não poderão doar. E nisso, gente, o problema maior é justamente, inclusive nem alugar, porque se ele não abrir um inventário, ele não é inventariante. E a primeira coisa que se pede dentro de uma empresa de locação, de uma empresa imobiliária é: tá, me traz aqui o RGI. Ué, mas isso aqui tá no nome do seu pai. Seu pai tá o quê? Ah, eu falecido. Cadê o inventário? Não é? Porque senão ele não tem legitimidade para alugar aquilo dali, não é? Digamos que o senhor deixou aí vários herdeiros, não é? Aí chega lá um todo bonitão, não, eu quero alugar. Vou ficar com toda a renda desse imóvel aqui. E os outros herdeiros? Então, gente, a falta do planejamento patrimonial que o senhor que está aqui não ainda, se não conhece, tem que fazer, os seus filhos terão que fazer o inventário, trará uma série de consequências todas negativas. Todas negativas. E a primeira delas que a gente fala é realmente a perda do patrimônio. Porque se você não pode alugar, se você não pode vender numa necessidade, como é que você vai fazer? Não é? E se você precisa vender rápido, né? Porque para pagar as suas dívidas, para pagar o custeio daqueles outros imóveis, você também não vai poder. Então, o inventário, ele é necessário para troca de titularidade, e isso é a pior coisa que tem, né? A gente trabalha a vida inteira para ter um bem e lá na frente ainda tem que pegar e tem que os filhos pagarem para fazer a troca de titularidade. Então, não é nada bom. Não é? E havendo mais de um herdeiro, ainda tem aquela complicação de, às vezes, um deles está morando em um dos imóveis. Como é que fica essa questão? Do aluguel, você falou. Exato. Vai ser feito o pagamento? Não vai ser? Vão deixar aquele herdeiro morar ali? Quanto tempo? E aí vão gerando os conflitos. Fala um pouco pra gente, doutor Alex, dos conflitos familiares. Assim, é muito interessante que a família, ela não é criada para brigar entre si. Acho que ninguém em sã consciência gera herdeiros, gera sucessores que vão querer que briguem entre si. Só que é inevitável que isso acabe acontecendo em algum momento dessa família, porque os terceiros começam a se agregar à sua família. Então você tem casos, por exemplo, de genros que acabam se intrometendo demais em assuntos da família, noras que acabam se intrometendo demais em assuntos da família, mas nem só eles. Por exemplo, lá no escritório já pintou também algumas situações em que, por exemplo, os netos estavam se intrometendo demais nos assuntos patrimoniais que o avô estava querendo realizar. Então, assim, quando você deixa para que o inventário ele resolva a divisão patrimonial para a sua família, você está colocando uma enorme possibilidade, muito grande mesmo, de que a sua família, em algum momento, brigue entre si. Isso realmente, na prática, acaba acontecendo. É por isso que a gente está sempre divulgando a educação patrimonial, para que você se desperte, para que você se aperceba da importância de você começar a
realizar um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório para o seu patrimônio e para a sua família. Às vezes, e não é surpreendente que isso aconteça, essa sua atitude de amor, porque na verdade você não precisa de nenhum planejamento sucessório, né? Porque isso aí vai afetar a sua família. Mas esse ato de amor que você vai estar fazendo agora do planejamento sucessório vai preservar em muito as relações da sua família quando você não estiver mais aqui. É verdade. E ainda tem uma questão de não fazer o inventário, é o problema dos herdeiros falecerem ao longo dos anos. Ou seja, tem mais pessoas envolvidas, mais herdeiros, porque ficam sempre os netos, os bisnetos, e aí começam mais problemas, a divisão começa a se complicar muito mais. Então, quanto antes resolver isso, melhor, não é verdade? E uma coisa que eu costumo falar, que a gente vê muito, né? Geralmente esses inventários que a gente tem os herdeiros têm que vender algum imóvel, depois quando vai vendendo os outros imóveis, a guia de ITCMD, aquele imposto, vai ser gerada inclusive sobre aquilo que já foi vendido. Então, gente, é um custo sem limites, né? Pensa no speed race, né? Olha, sai correndo, entendeu? E quando você vê, já atravessou a linha daquilo que você poderia ter gasto muito menos se tivesse feito um planejamento patrimonial, porque é absurdo. Eu digo que é a fantasia do Mickey, não sei se vocês viram esse filme, Já. que o Mickey ele tenta resolver o problema das vassouras e as vassouras se multiplicam. Exato. É mais ou menos isso. É isso aí. Sem fim. E, doutora Márcia, me fala um pouquinho quem pode fazer esse pedido de abertura do inventário. A pessoa tem que ser legitimada para isso, né? A nossa lei lá diz quem é que pode abrir o inventário. Então, primeira face, né? Se a pessoa, se é um jovem ainda, serão os pais. Se já é um jovem casado, será a esposa ou o esposo, não é? E depois você tem, se a pessoa, enfim, já é de idade e não tem herdeiros da linha principal, né? Da linha A, que eu falo que a linha A é essa aqui e a linha B é essa aqui. Então, a linha A são os pais, os avós, os filhos e os netos, né? E a linha B que são os colaterais. Se não tiver filhos e nem netos, tá? Aí vai para o irmão, vai para o sobrinho, não é? E se a pessoa não tiver ninguém, qualquer um que entenda que tem algum direito ali em relação àqueles bens, tá ok? Então é isso, não é fácil. O que muitos não sabem e isso é onde afeta muitas pessoas, é que o credor pode abrir o seu inventário. Ainda tem isso. Então, se você não tem um planejamento adequado em que você protege o seu patrimônio, a sua família, no pior momento, que é quando você não estiver mais aqui, ainda pode vir até essa surpresa, que é um credor abrindo o inventário e usurpando ali, tomando lá, que aí é a questão de certo ou errado, a justiça que vai definir. Mas pegando parte do seu patrimônio, sem às vezes sua família nem sequer saber, nem ficar atenta para isso. É uma ingrata surpresa, né? Ingrata surpresa. É verdade. E agora eu quero saber de você, doutor Alex. Me diz, então, quais são as modalidades de inventário? Hoje, na legislação, a gente tem o inventário e o arrolamento, né? No cartório de notas não tem essa divisão de modalidades, é só inventário mesmo. É verdade. Quais são os requisitos para o inventário, doutora Márcia? Para o inventário judicial ou extrajudicial? Vamos falar do inventário, o inventário normal, né? O que seria o que a gente costuma colocar, o inventário judicial, que é o mais pesado de todos, não é? A primeira coisa é a seguinte: quem for lá o legitimado, que for abrir aquele inventário, vai ser nomeado inventariante. Isso quer dizer que ele é responsável por aquele conjunto de bens que a gente chama lá do espólio, não é mesmo? Requisitos para que aquelas pessoas que estão ali tenham direito a passar aqueles bens do nome de quem faleceu para os seus nomes. Estarem dentro de um esboço de partilha, onde se comprova que realmente tem os direitos, não é? Aí você vai tirar várias certidões, naquelas certidões ali vai se verificar se aqueles bens realmente pertenciam à pessoa que faleceu, se as pessoas que estão ali fazendo parte daquele espólio são herdeiros legais, tá ok? Tem que se pagar o ITCMD para fazer o pagamento dos impostos, e quem diz isso
quanto o senhor, a senhora, né, os seus filhos terão que pagar é o Estado, né? Se o senhor estiver aqui no Rio de Janeiro, vai ser a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, porque é um imposto estadual, e se tiver em qualquer outro estado, na Secretaria de Estado do seu estado, tá ok? Na Secretaria de Fazenda do seu estado. Recolheu as custas, aí a gente vai para uma outra parte, não é, que a gente chama da divisão efetiva dos bens, e aí vai pegar aqueles bens, teve a divisão ali, vai lá para o cartório de registro de imóveis, colocar o seu quinhão lá referente àqueles imóveis. E isso pode durar, meus amigos, até para um despacho do juiz do cumpra-se, ou paga-se, ou recolha-se, ou vá para a PGE, 3 meses cada despacho, então não é nada fácil. Se eu fizer extrajudicial, tem alguns requisitos, não é, que são herdeiros capazes e maiores, e todos estarem em concordância. Lembrando que se dentro do judicial, o inventário judicial, houver alguma discordância, aí só pode pensar aí que os seus herdeiros daqui a alguns anos terão a propriedade daqueles bens, não é? E lembrando que ao longo do inventário os bens são ali indivisíveis, e por serem indivisíveis, eles precisam de autorização judicial, pelo menos até agora, para serem vendidos. Então, às vezes as pessoas acham, não, vou dividir aqui o que der na minha cabeça, cada um ficar com um, e não pode ser assim. O inventário ele é indivisível. Assim. E, doutor Alex, me fala um pouco então no inventário extrajudicial. Então, essa é a modalidade de inventário que nós hoje, quando é possível, a gente sempre indica para o cliente. Por que eu falo é possível? Porque o inventário extrajudicial ele é realizado através da criação de uma escritura pública de partilha num cartório de notas. É o mesmo raciocínio que você precisa ter quando você vai comprar, por exemplo, um imóvel. Como é que você compra um imóvel? Você vai num cartório de notas e cria uma escritura pública de compra e venda de imóvel. Então, você vai criar uma escritura pública de partilha de bens num cartório de nota. Os requisitos eles são bem simples. Você hoje ter patrimônio, né, para partilhar. Hoje em dia, depois da alteração da Resolução 35, você agora pode fazer mesmo tendo menor ou incapaz. Antigamente não podia, mas então, antigamente, um requisito era não ter nenhum menor ou incapaz. Hoje, isso já não é mais um requisito, você pode fazer, né, com ou sem, não tem problema. Agora, a coisa mais importante na prática é você ter dinheiro. Por quê? Porque o cartório de notas, diferente do cartório o inventário extrajudicial, diferente do inventário judicial, ele é praticamente pago à vista. Por quê? Porque você termina ele muito rápido. Um inventário extrajudicial com patrimônio sem nenhum tipo de problema, né, com patrimônio todo regular, todo direitinho, demora, assim, quando muito, 45 dias de começar a concluir a escritura pública de partilha. Então, nesses 45 dias, você tem que fazer todos os pagamentos que você faria num inventário judicial, ou seja, as taxas, os emolumentos, os impostos, os honorários de advogado. Então, assim, na prática, um grande impeditivo de se realizar o inventário no cartório de notas é o custo que você tem que ter. Embora ele seja mais barato do que o inventário judicial, você precisa ter liquidez para pagar esse processo num intervalo de tempo muito curto. Ao passo que o judicial, como ele vai demorar anos, você também vai ter fases bem determinadas para fazer esses desembolsos. Então, você inicia pagando a taxa judicial e depois de muito tempo você paga alguma taxa de avaliação de patrimônio. Depois de muito tempo você paga os impostos. Depois de muito tempo você finaliza o processo. Então, assim, na prática, qual é a grande diferença entre o inventário extrajudicial e o inventário judicial? É a necessidade de você ter a liquidez para pagar o processo. Lembrando que no planejamento patrimonial a gente consegue também fazer esse planejamento do pagamento de todas as fases da proteção do patrimônio para os filhos. Então, é importante saber que isso é possível fazer e no inventário extrajudicial é muito difícil acontecer, né? Inclusive, teve um caso aqui do escritório até que às vezes as pessoas fazem, e é muito comum, eu tenho certeza que você já conhece algum caso assim, de famílias que fazem a abertura do inventário e a extrajudicial, mas chega aquele momento que precisa pagar o ITCMD e falam, opa,
Agora leva um susto, né? Leva um susto e fala, vou deixar do jeito que tá, porque eu não tenho esse valor para pagar agora e eu não tenho como vender o bem, então deixa estar. Exatamente. Espera a sorte ali acontecer. A gente apresentou ao longo desse episódio aqui quem é seu inimigo. Quem é seu inimigo? É o inventário. Que é ele que vai fazer com que no pior momento da sua vida, da sua não vida, né? Porque você não está mais aqui, mas da sua família, ela além de ter que se preocupar com a sua ausência, vai ter que se preocupar de defender o que der do patrimônio perante esse inimigo comum que é o inventário. Agora, se você também acompanha os nossos conteúdos, se você acompanha o que a gente tenta passar aqui, que é educação patrimonial, você já sabe que você não precisa passar por isso. Se você faz um planejamento patrimonial, se você faz um planejamento sucessório, o inventário ele não vai alcançar nem seu patrimônio, nem a sua família. É por isso que é importante que você tenha esse despertar de consciência. É importante que você dê valor, através da educação patrimonial, a todo o suor que você desprendeu para construir seu patrimônio. Porque a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que trabalha horas, que às vezes você fica longe da família, longe das coisas que você gosta, às vezes ausências que você tem. E você tem que, quando você já está mais no final da vida, saber também valorizar esse momento, esses momentos que você teve de esforço. E como é que você valoriza isso? Protegendo o seu patrimônio, protegendo a sua família. Doutora Márcia, quer falar mais um pouco, só para a gente encerrar aqui, dos riscos de deixar o inventário acontecer com a reforma tributária e o aumento do imposto? Pois é, nós temos aí, olha, já em São Paulo, quem decidir não fazer, tiver a péssima ideia de não fazer o planejamento patrimonial, já esse ano, já no ano que vem, já vai ter um aumento aí de alíquota de 4% até 8%. Nós temos aqui no Rio de Janeiro já essa progressividade, de acordo com o tamanho do seu patrimônio, né? Quanto que ele vale, tem uma progressividade. Só que, gente, a questão de você deixar para lá pode fazer com que os seus herdeiros, as pessoas que você ama, terem que pagar pelo menos 20% de imposto. Não estou falando de custo judicial, não estou falando de honorários de advogado, estou falando só de imposto. E aí, independente, porque a gente não sabe se essa alíquota vai ser progressiva, se não vai ser progressiva, porque aí os estados vão falar, não, eu quero tributar em tanto. Não é? E nós estamos numa corrida muito grande em relação a isso, porque o que a gente mais vê, se o senhor der uma olhadinha aí no seu site, aí, né, chamar o Google, se colocar impostos, o senhor só vai ver isso, não é? Aumento de imposto, aumento de imposto, aumento de imposto, e sempre do que eles estão falando? Ah, não, a gente vai tributar os mais ricos, quando na realidade isso é uma grande mentira. Porque se o senhor vir também quem é que faz planejamento patrimonial, inclusive nós tivemos uma grande perda, na minha opinião, do maior comunicador do mundo, porque o cara, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e algumas das empresas dele, o cara era fantástico, que é o Silvio Santos, a visão de vida, de negócio, de participação, não é simplesmente incrível. Se você vir o que ele fez, você terá completamente a noção de que qualquer pessoa que tenha o mínimo possível já sabe para quem é que quer deixar o seu patrimônio, não é? Porque a gente não compra patrimônio para deixar para o Estado. A gente não paga imposto já quando compra para depois quem a gente ama ter que pagar mais imposto. E uma outra coisa, para quem fica falando muito de a inconstância do governo, a inconstância dos governos está trazendo isso para a gente, sim. Uma inconstância tributária. A gente não sabe, a gente dorme com o valor de uma alíquota e pode acordar com outra, não é? Verdade. Então, pense bem, se organize. A gente já está entrando aí o mês de setembro, não é? Faltam 2 meses e pouquinho para término do ano, porque a partir do dia 15 de dezembro para lá, todo mundo quer resolver a vida, mas aí já fica meio difícil. Então, preste atenção, faça aí a sua pesquisa, entra nas nossas redes sociais, a gente só fala sobre isso porque nós somos especialistas no tema. Nós estudamos diariamente, nós temos grupos dentro do nosso grupo Diamante que só fala sobre planejamento patrimonial, sobre saídas tributárias, saídas patrimoniais para você, para sua família, para o seu negócio. Então preste atenção, porque o tempo, gente, ele
ele é muito rápido, ele é muito ágil, não é? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foram informações mais básicas. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, pode, depois de seguir as nossas redes sociais também, você pode perguntar. A gente vai ficar muito feliz em responder todo mundo, tá? E vou bater o martelo. Bata, que eu também quero bater. Eu vou bater o martelo. Não esquece. Não, eu não esqueço. Eu vou bater pro Silvio Santos. Muito bem. Porque, na verdade, o Silvio Santos, além de ser um excelente comunicador, ele já tinha a sua holding familiar. Na verdade, ele tinha várias holdings familiares. Ele tinha um planejamento patrimonial bem robusto ali para proteger a família dele, para poder fazer o patrimônio dele ser transmitido de geração em geração. Não só ali para as filhas, mas como para toda a família dele. Ele deixou um legado. Ele deixou um legado, exatamente. Eu vou bater o martelo. Quem me conhece sabe que eu gosto de observar como as pessoas trabalham, como as pessoas agem e a beleza do trabalho delas. E eu vou bater o martelo essa semana para as pessoas que participam do MasterChef. Porque, olha, gente, eles apresentam uns pratos tão bonitos e você vê ali durante aquela competição como é que olha, difícil, né? Porque quando a gente apresenta para vocês, e aí eu vou fazer só uma comparação, né? Pode até parecer esdrúxula, mas não é. Quando a gente apresenta um trabalho pronto para vocês não sabem o quanto que a gente teve de gastura, não é? Porque entra também o estudo do seu psicológico, de como é que a gente pode fazer o melhor. E ali dentro daquele programa, como é um programa de competição, o psicológico ele é muito ativado o tempo inteiro. E quando chega naquele final que eles entregam aqueles pratos tão lindos, eu falo, gente, quando a gente chega no restaurante, que a gente pede a melhor comida, a gente não sabe o que se passa lá nos bastidores, né? Então eu bato meu martelo para isso. Gostei. Eu vou bater o martelo pro Silvio Santos, mas é porque eu não conhecia a vida dele, realmente confesso que não conhecia. Teve até samba enredo. Eu não conhecia. Só que depois que veio as notícias, eu descobri que ele teve, acho que 7 filhas. Acho que são 6 filhas. 6 filhas. Isso. E a esposa, que eu acho que é Isis. Isso. Ou seja, o cara morava numa casa com 7 mulheres. Ele merece muito meu respeito. Merece muito. Ele que a vida dele deve ter sido Exatamente. muito difícil. Senhor, então, assim, eu bato meu martelo pra ele, porque, pelo amor de Deus, cara, ele merece muito meu respeito. Doutor Alex, está na hora do senhor redimir. O senhor tem 2 sócias, uma esposa linda. Não, então, tudo bem, mas eu convivo com uma de cada vez. Pô, o cara convive com as 7. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Não. Eu realmente tenho muito meu respeito. Então, bato o martelo pra ele por isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau.